Olá, meus grandes amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos na nossa videoaula de número 9 do seu curso de SketchUp, né? Nós estamos aqui na fase básica do curso e nós vamos continuar com os comandos aqui que a gente tem de modificação. Na aula de hoje eu vou comentar com vocês sobre o comando aqui rotar, né? Que é o comando que faz giros, faz rodopios aí nos objetos. E vou falar com vocês sobre o comando siga-me, que é um comando bem legal, importante para fazer extrusões aí mais complexas, seguir caminhos ondulados, dá para fazer muita coisa legal, orgânica, muita coisa bacana, tá? E aí a gente vai falar também sobre o comando equidistância também, tá? O comandinho aqui, ó, o escala, eu vou deixar ele um pouquinho mais para frente, pessoal, porque eu vou praticamente ter uma aula somente falando sobre ele, tá? Então a gente vai ver ele aí um pouquinho mais para frente. Apesar de eu já ter mostrado algumas coisas dele, mas tem muita coisa importante falando sobre o escala, tá? Então a gente vai ver hoje o rotar, o siga-me e o equidistância. E aí, mais para o finalzinho da aula, a gente vai continuar então finalizando o arco da nossa cadeira, tá? E finalizando também já o assento, já encaixando algumas peças da nossa cadeira lá, a ball chair, né? A ball spring chair, lá a nossa cadeirona bonita que a gente vem desenvolvendo, tá bom? Se você não sabe do que eu tô falando, na aula passada a gente está desenvolvendo uma cadeira muito bacana, né, de um designer aí norte-americano que nos autorizou então a desenvolver como fonte didática, mostrando para vocês várias ferramentas do SketchUp, utilizando então o modelo dessa cadeira aí bem modernona, sofisticada, tá? Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, vamos falar sobre o comando girar ou rotar. O comando rotar, deixa eu fazer aqui um modelinho na tela, que vai ser um modelinho bem simplesinho, tá? Fazer aqui assim e vamos fazer um cilindro aqui, ó. E empurrar, puxar, tá? Olha lá. Vou pegar todos esses objetos com 3 cliques, como eles não estão em grupo, então eu consigo pegar tudo, tá? Clico aqui no comando criar grupo. Eu fiz apenas esse pino aqui desse lado para vocês entenderem para que lado que está o objeto, tá? Então é o seguinte, você já sabe, se você clicar no objeto e a gente vir aqui ó, no comando mover, vocês se lembram que a gente tem aquelas setinhas, né? Aqueles sinaizinhos ali, ó, e a gente consegue rotacionar o objeto para onde a gente quer. Tá, até aí legal. Mas eu tenho o comando rotar, pessoal, que quando eu clico no comando, observem que ele traz aqui no piso o transferidor de grau azul, ou seja, ele está grudado na face do piso. Esse eixo aqui não é verde, pessoal, para esse lado, e você há de concordar comigo que essa face aqui da frente, ela está em perpendicular a esse eixo. Então, se eu encostar o transferidor nessa face, ele vai ficar verde da cor do eixo. Olha lá, ele fica verde. Tudo bem? Ele está azul, não tá? Se eu vir aqui, ó, observem que essa face de trás, aliás, da lateral direita, ela está em perpendicularidade com o eixo X. Então, se eu encostar o transferidor na face, ele fica vermelho, tá? Isso por quê, pessoal? Porque aí eu estarei rotacionando o meu objeto por essa face. Ou, se eu quiser, por essa face. Se eu quiser olhar de cima, ele vai ficar azul. Olha lá, na face de cima, o objeto fica azul. Ele não ficou azul nesse caso aqui, pessoal, porque tem uma parte vazada. Mas se eu clicar aqui ó, na face do cilindro, ele fica azul, ó. Olha lá, tá? Como eu estou passando ele aqui para o lado, ele acabou não pegando, pegou o histórico do verde que a gente tinha lá embaixo, tá? Mas vejam só que legal. Então eu posso pegar em qualquer ponto do objeto, eu clico, vai aparecer uma linha tracejada, eu clico no outro ponto e aí eu consigo ó, rotacionar o objeto. Este meu primeiro clique aqui, então é o ponto base ó, de giro, ou seja, o ponto do eixo ó, de giro e eu consigo girar o objeto para o lado que eu quero. Olha lá, que legal, né? Vou apertar o Ctrl Z. Então não tem muito segredo, tá, pessoal? Clicou no objeto, clicou no comando, você vai observar para que lado está o transferidor, tá? Aí se você clicar ó, bem no cantinho, às vezes você vai precisar pegar um ponto base bem no cantinho, tomem cuidado, pessoal, porque às vezes, dependendo da posição que você pegar, o transferidor está de uma cor diferente. Ó, tá vendo esse ponto aqui? O transferidor está verde, não tá? Mas se eu vir aqui, ó, ele também pode estar no azul. Então, na verdade, eu estarei rotacionando assim, ó. Tá? Tomem cuidado com isso. Observem qual a cor do transferidor. Ó. É o mesmo ponto, mas aquele está verde. E agora eu vou subir ele. Ó. É uma situação completamente diferente. Tá? Outra coisa também, pessoal, é o seguinte. Por exemplo,
eu queira abrir aqui um ângulo de 45 graus. Então, o que eu faço? Eu pego o comando, clico aqui ó, no pontinho com o transferidor verde, clico aqui do outro lado, observem lá embaixo ó, que apareceu o ângulo. E aí, para esse sentido aqui ó, direito, sempre é o 0. Então, coloco para o alto, digito 45, aperto o Enter. Então, aqui ó, eu tenho uma linha. Entre essa linha aqui ó, e essa linha de cima, e entre essa eu tenho uma abertura em um ângulo de 45 graus, tá bom? Então, dessa forma que a gente consegue pôr medidas de ângulo ao rotacionar. Por exemplo, ó, se eu quero rotacionar essa linha para dentro aqui ó, no sentido horário 30 graus, pego aqui o rotar, transferidor azul, clico lá para cá, e aí nesse sentido eu digito 30, aperto Enter. Então, ele girou 30 graus em relação àquela linha que tinha aqui, ó, que estava lá para os 90, tá bom? Então, dessa forma a gente rotaciona os objetos. Agora o comando rotar, pessoal, ele tem situações bem interessantes também, que você pode fazer assim, ó. Por exemplo, vamos fazer aqui ó, uma linha bem aqui, ó, um pouquinho afastada aqui, ó. Tá? Tem uma linha lá, deixa eu fazer uma outra no meio, para a gente encontrar exatamente o centro, tá? Então, tem aqui um centro, tá? Então, suponhamos que eu queira girar esse objeto em volta aqui, ó, fazendo uma matriz polar em volta desse ponto central. Então, eu posso usar o comando rotar, tá? Então, vejam só, eu clico no objeto, vou pegar o comando rotar, mas o meu ponto base vai ser o centro de giro. Olha lá, então eu clico aqui, e aí o objeto que vai ser girado, obviamente, que é o que está selecionado, tá bom? E aí eu vou clicar, ó, e você vai observar que ele vai girando. Olha lá que legal. Ele vai girando ó, em volta do ponto central que você pegou aqui. No momento que você faz isso, o que você pode fazer? Você pode apertar o Ctrl e aí você tem cópias. Olha lá. Clica aqui de novo ó, no central, no ponto central. Clica lá no objeto. Apertou o Ctrl. Você tem cópias. Ó. Ou seja, você consegue então usar o comando rotar e usar o Ctrl para usar o comando copiar, tá? Outra situação também interessante é você pegar o objeto, pegar o comando rotar, pega o ponto central aqui, ó. Vou clicar bem aqui no ponto mediano. Aqui, deixa eu ver onde é que ele está. É aqui mesmo, ó. Então, ao rotar, pessoal, o que eu posso fazer? Eu posso usar o Ctrl e aí eu vou dar uma volta de 180 graus. Legal, dei uma volta, certo? Só que eu quero uma matriz aqui com espaçamento, com 5 espaçamentos. Então, digito /5, aperto Enter, ele gera para mim, então, ó, essas peças com 5 espaçamentos. Olha lá, perfeitamente entre si. Tudo bem? Outra situação também que a gente tem, bem parecida com o comando mover, é selecionar, rotar, pega um ponto de giro, ponto mediano, clico aqui, aperto Ctrl e coloco aqui, ó. Tá lá a cópia, não tá? Então, digito, por exemplo, x30, aperto Enter, eu tenho 30 cópias, ó, perfeitas, em giro também. Olha lá, tá bom? Quase que deu a volta completa aqui certinha, tá? Então, aí, depois você vai diminuindo, x10, x15, conforme a necessidade que você precisar, tá? E eu fiz isso daqui no chão, tá, pessoal? Mas também vale para o alto também, ó. É sempre bom mostrar isso para vocês, ó. Rotar. Tá, mas agora vejam só que situação interessante. Eu quero girar isso aqui para cima, assim, eu quero fazer uma, sei lá, uma roda gigante. Então vejam só. Nesses casos é interessante, como o transferidor ele está no chão, eu preciso dele verde, por exemplo. Então nesses casos eu posso até fazer um retângulo giratório para facilitar aqui, tá bom? Um retângulo giratório ou então usar as setinhas, tá? No caso, ó, a setinha aqui ela ficou verde para a esquerda, para a direita fica vermelha e para cima fica azul. Então, ó, eu quero fazer uma, sei lá, como eu comentei, uma roda gigante aqui, um exemplo. Então, aperto a setinha, clico no ponto, e aí eu vou lá no objeto, ó. Vou clicar aqui, ele está indo para o alto agora, olha lá, pessoal, olha só a situação, tá? Aí eu vou apertar o Ctrl, vou fazer uma cópia aqui, ó, clico, e aí eu vou digitar, por exemplo, x25. Vejam só o que aconteceu, ó. Tá, ó, então a situação diferente também. Então, eu posso usar a matriz aí para várias direções, fazendo dessa forma. Ou uso, faço a cópia, coloco o X, ou faço a cópia, coloco no final e uso a barra para dividir os espaçamentos, tá bom? Então, um comando bem interessante.
Agora eu vou falar um pouquinho, pessoal, sobre o comando siga-me. Vamos deixar aqui esse objeto, que é esse comando aqui, ó. O comando siga-me, pessoal, o que que ele faz? Ele vai gerar uma extrusão, a palavra certa é extrusão, seguida de um caminho. Você precisa então ter um perfil, um desenho de um perfil qualquer, e um caminho. Esse caminho pode ser retangular, pode ser meio ondulado, não importa, e ele vai seguir esse caminho. Obviamente que ele tem um limite, você não pode ter um perfil muito grande em uma curva muito fechada, tá? Porque aí você tem uma quebra. Por exemplo, ó, um exemplo bem clássico. Vou fazer aqui, ó, um retângulo giratório aqui, ó. Então tá lá, eu tenho o que? Isso aqui é o que, pessoal? É um perfil, não é um perfil? E aí eu vou usar um arco de 3 pontos aqui, ó, no chão, tá? Vou clicar aqui, vou clicar aqui, vou clicar aqui. Aí eu vou pegar o arco de 3 pontos novamente, vou clicar aqui, vou clicar aqui, ó. Então tem até um certo arco aberto para o tamanho do perfil que eu quero, tá? Então como é que funciona o comando? Eu sempre, pessoal, seguro ou clico no caminho, ó, com Shift, seguro o caminho tem que estar todo selecionado, e aí depois eu venho e clico então no comando, siga-me. Quando eu clico no comando, automaticamente observem que a face tem que aparecer aqueles pontilhadinhos e tem que aparecer o comando, o ícone aqui, ó, do comando do lado do cursor. E aí você clica. Olha só o que o SketchUp fez, pessoal. Ele pegou então o perfil que nós tínhamos quadrado e jogou perfeitamente seguindo aquele caminho que a gente fez. Olha aí que bacana, tá? Agora, se você fizer, por exemplo, uma situação como essa, ó, vou pegar esse outro arco, uma situação muito fechada, ó, pode ser que não funcione. Então vejam só, vou clicar aqui e vou fazer um arquinho assim, ó. Pode ser que apresente um erro, ó. Vou dar 3 cliques aqui, selecionou tudo, aperto o Shift, desmarco aqui, ó, a face, desmarco essa linha, porque eu quero só o caminho selecionado, tá? Venho no comando siga-me e olha só, e aí eu clico. Nesse caso aqui, ó, ele até aceitou, tá? Ó, porque o caminho aqui, ó, até deu para fazer. Vamos fazer um retângulo maior, maiorzão. Vamos ver o que que vai dar. Ó, vou pegar aqui um retângulo bem maior, ó. Vou colocar aqui pro alto. Isso. Vamos ver o que que vai dar. Ó, seleciono aqui e seleciono esse. Comando siga-me, clico aqui, ó. Olha lá, pessoal, o que que aconteceu. Ele aceitou, pessoal. Em alguns casos não aceita, mas ele aceitou, mas olha o que acontece, ó. O perfil é tão grande que se tem uma distorção aqui, ó, tá bom? Então quis mostrar essa situação para vocês tomarem um pouquinho de cuidado nesse sentido, tá? Agora uma outra coisa legal, muito legal que tem no comando siga-me, pessoal, que ele consegue fazer coisas incríveis, sensacionais. Por exemplo, ó, você tem um objeto como esse, ó, vou entrar dentro do grupo, e aí você quer, por exemplo, fazer um chanfro em toda a volta desse objeto. Deixa eu pegar esse cilindro aqui, deixa eu zerar ele aqui embaixo, vou deletar, tá? Ó, observem só que eu tenho uma face aqui, eu tenho uma aqui, ó. Vou dar 2 cliques aqui e vou deletar a face. Não fica o buraco porque eu deletei a linha e ficou a face antiga, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer um chanfro dando a volta em todo esse cubo que a gente tem aqui, ó. Então eu faço uma linha nesse canto, ó, aqui, de um tamanho qualquer, e eu tenho o que aqui, pessoal? Eu tenho uma face, não tenho? Olha lá. Se eu usar o empurrar puxar, eu tenho um chanfro aqui, ó, não tenho? Olha lá um chanfro, que legal. Ah, mas eu quero um chanfro inteiro, dando a volta. Então aperto aqui, ó, o que que eu faço? Eu seleciono a face de cima com 2 cliques, ó, 1, 2, aperto o Shift e clico de novo na face. Por quê, pessoal? Porque eu desfiz a marcação da face. Eu só estou com as linhas selecionadas, tá bom? Então vamos repetir o processo. 2 cliques, ó, 1, 2, ó, tinha que entrar dentro do grupo, tá? Ó, 1, 2, selecionou o quê? Perfil, né? Aliás, perímetro e face. Aperto o Shift, clica na face, para ficar só o perímetro selecionado. Aí eu venho aqui com o comando siga-me. Quando eu clicar, pessoal, nessa facezinha, ele vai entender que você tinha pego aquele histórico daquelas linhas. Olha lá, pessoal. O que que ele fez? Ele gerou um chanfro, ó, em todo o perímetro que você fez. Olha aí, que legal, tá?
poderia ser qualquer modelo de desenho. Eu fiz um triângulo aqui, mas poderia ser uma forma mais ondulada, circular, ou um círculo, literalmente, também seria a mesma coisa. Por exemplo, ó, um arco aqui, ó, esse arco, ó, vamos pegar aqui, ó, clicar aqui, vou clicar aqui e vou abrir um arco, ó, redondo. Então, tem lá uma situação diferente, tá? 2 cliques, aperto o Shift, clica na face, comando siga-me, clico aqui, ó. Então, ele faz uma parte aberta, ó, curvada, ó, para dentro, tá bom? Outra coisa também que a gente faz com o comando siga-me, pessoal, é isso daqui, ó, uma outra situação. Então, deixa eu entrar aqui no grupo novamente. Então, ó, nessa face aqui, ó, eu venho com esse comando, o arco de 2 pontos, e eu quero fazer uma coisinha curvada aqui, ó. Bom? E aí eu vou zerar lá embaixo. Então, tem uma outra situação que eu tenho linhas retas aqui em cima e eu tenho uma linha curva aqui, ó. Uma parte curvada, tá? E eu quero fazer um perfil seguindo aqui, ó, esse caminho curvadinho. Deixa eu fazer uma outra situação aqui também, com esse outro comando aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o outro ponto. Eu acabei perdendo ele aqui, tá? Deixa eu dar a volta completa, que vai ficar melhor. Então, eu vou clicar aqui e vou clicar aqui, ó. Isso. Então, deixa eu zerar aqui também. Então, olha lá, ó, tem uma situação diferente, né? Eu tenho um arco aqui, uma reta aqui, uma outra curva aqui e outra reta, tá? E aí, ó, eu tenho aqui, por exemplo, um desenho assim, ó. Eu venho aqui com o comando retângulo, só que essa face aqui, ó, eu vou fazer ela um pouquinho para cima, tá? Olha lá. Tá para cima, tudo bem? E vamos fazer um pouquinho diferente, vamos brincar um pouco. Vamos pegar aqui também esse mesmo arco, vou pegar aqui, ó. Deixa eu fazer ela para o alto, tá? Ó, nessa face aqui, ó. Isso, transferidor vermelho. Tá bom? Essa face aqui eu vou deletar e essa linha eu vou deletar. Então, eu terei esse perfil e esse caminho aqui. Nesses casos, pessoal, ou em muitos casos, às vezes se você fizer isso daqui, ó, com 2 cliques e fizer, pode ser que ele não aceite, tá? Se ele não aceitar, você pode ir manualmente. Ou você pode também manualmente para você ir até um determinado local. Não necessariamente você quer dar a volta completa. Ou você pode ir vendo o histórico dele antes de você finalizar o comando. Como que você faz? Olha lá, eu entro no grupo, tá? Ou seja, então eu tenho, como eu comentei, uma face, tá? E eu tenho lá todo o caminho que eu quero. Para eu fazer esse histórico, pessoal, ó, eu não seleciono nada, nem a face, nem essa de cá e nem as linhas. Deixo tudo desmarcado. E aí eu venho no comando siga-me e clico no perfil. Quando eu clico no perfil, observem que aparece uma linha vermelha seguido de um pontinho. Ou seja, eu estou, ó, arrastando e já vendo o histórico que eu quero, ó, do comando siga-me. E aí eu vou andando até onde eu quiser. Por exemplo, se eu chegar até aqui e eu clicar, eu finalizo. Ah, mas aí eu vou dando a volta, ó, e vou vendo se ele vai aceitar. Se chegar em determinado local ele não aceitar, significa que o comando não irá funcionar se você selecionar as linhas. Ó, até aqui ele está aceitando, legal, né? Ó, então você vai dando a volta completa. Ou chegando até aqui, você finaliza. Ó, clicou aqui, quando você clica, então, ele gera para você o siga-me, tá? Então, não seleciona nada, clica no perfil e aí você acompanha uma linha que você já tenha criado. Olha lá, pessoal, que legal. Tá bom? É um comando aí bem interessante mesmo, tá? E a gente vai ver ele muito, dá para fazer rodapés, dá para fazer partes, como eu comentei, partes orgânicas, balcões, né, bordas de piscinas onduladas, dá para fazer uma infinidade de coisas, tá? Vou apertar o Ctrl Z, pessoal. E por fim, pessoal, deixa eu deletar aqui esse objeto. A gente tem então o comando equidistância, tá? O equidistância eu já até mostrei para vocês que ele faz o quê? Um paralelismo das linhas que você selecionar, tá? Então, por exemplo, você clica em uma face, aperta a letra F e aí você tem, ó, lá o comando, tá? Observem aqui, ó, nesse canto que eu consigo seguir com o paralelismo certinho dessa linha e do círculo. Mas, conforme eu vou afastando, ó, aí eu tenho uma distorção, ou seja, não tem como eu fazer aquela linha ali porque ela já está muito distante, ó. Tá? Então, você pode ver pelo histórico o que você precisa e aí você clica, ele gera uma face separada. Olha lá, então dá para você fazer uma infinidade de coisa utilizando lá
o equidistância, tá? Ele faz esse paralelismo. Obviamente que ele só vai fazer, pessoal, em faces perfeitamente regulares, tá? Curvas assim, ó, ele já não consegue fazer, ó. Tá bom? Ele não funciona. Aparece então uma mensagenzinha lá de erro que não dá certo, tá? Então tem que observar isso, que ele só vai funcionar em algumas faces, em algumas situações, ó. Tá bom? É um comando muito bacana dessa forma. Você pode pôr a medida que você quer ou apenas, né, realmente no olhômetro lá, você já define o que você precisa do equidistância, tá? O equidistância também ele é muito interessante para você fazer um estudo, por exemplo, de quedas d'água que você vai ter no telhado. E talvez eu mostre um pouquinho mais para frente para vocês na parte avançada do curso, tá bom? Eu uso bastante isso para fazer um histórico de telhados. Bom, vamos continuar então com a modelagem da nossa cadeira, pessoal. A nossa cadeira a gente já havia feito um arco. O arco de baixo, deixa eu abrir ela aqui, vou vir aqui em arquivo. Tá essa daqui, ó, modelo da Ball Chair, né, Ball String Chair. Não vou salvar nada nesse arquivo. Então, na aula passada, a gente havia feito já esse arco de cima. O arco de baixo não tem segredo, é basicamente a mesma técnica que você usou para fazer o arco de cima aqui, tá bom? E também o perfil, né, aqui, ó, do assento da cadeira. É o mesmo conceito. Você vai usar aqui o arco de 3 pontos, seguindo os pontinhos certinho, e aí você então vai gerar aí as faces, tá? Eu vou adiantar aqui um pouquinho o vídeo, já vou trazer essas faces para cá, e aí a gente já vai começar a montar a cadeira, tá? E depois uma outra parte um pouquinho mais complexa vai ser esses pezinhos de borracha que a gente tem aqui, tá bom? E também esse encaixe da madeira eu explico na sequência. Muito bem, pessoal, já estou aqui de volta. Olha só, já fiz então lá os arcos, ó, já até coloquei em grupo, já está lá feitinho. Lembrando que eu fiz exatamente na face da imagem, tá? Para que tenha um encaixe certinho aqui. Vocês lembram na aula passada que quando eu trouxe para cá esse perfil aqui, eu trouxe no eixo Y, justamente para ficar exatamente com um alinhamento da imagem, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos pegar esse objeto, ó, vou mover e vou pegar aqui, ó, nesse pontinho, e ele tem que vir aqui, ó, e encaixar exatamente no outro aqui, ó. Perfeito, olha lá, tá? Encostou aqui, tá certinho lá, pessoal, ó, o encaixezinho. Se der uma pequena diferençazinha, igual deu aqui, ó, aí não tem problema. Você pode vir aqui, ó, pegar o objeto, tá em grupo, pega o rotar, clica aqui, ó, nesse ponto base, ó, com o transferidor verde, e aí do lado de cá você aproxima, tá bom, ó? E aí você faz o ajuste fino e encosta um pouquinho mais, ó, olha lá, tá? Eu acho que aqui ficou legal, tá bom? Mesmo que fica um arquinho pegando um dentro do outro, pouquinha coisa, não tem problema, ó. Você vai ter esse modelo aqui, tá? Bom, eu vou entrar dentro do grupo então, vou colocar o empurrar, puxar para o lado de lá, né? A gente usou 7, não é isso? 7 centímetros, isso. Olha lá, clica aqui fora, tá lá então o arco de baixo, olha que legal. Deixa eu só mover ele um pouquinho para cá, também no eixo Y, tá? Para não perder o alinhamento, tá? Entrar no grupo, vou usar a borracha, Ctrl e vou já limpar então estas linhas aqui, ó. Olha só, pessoal, que chique que tá ficando aí a nossa cadeira, né? Ó, se você quiser pode passar tudo aqui com Ctrl, que aí você vai ter uma face mais limpa também, tá? Olha que legal. Tudo bem? Clico aqui fora, tá limpinho. A gente seleciona o grupo, mover. Tô pegando por esse pontinho, né? A gente cola aqui de novo. Muito bem, pessoal, olha aí. Depois a gente vai pegar esses dois objetos aqui, ó, vamos selecionar os dois, vamos criar um grupo único para os dois. Comando mover. E a gente vai pegar aqui, pessoal, na parte central, ó, no meio aqui, ó, na parte interna, tá? Vamos apertar o Ctrl e vamos colocar para cá, tá? De forma que aqui, ó, nós vamos colocar um espaçamento entre eles dois de 65. Bom, vamos imaginar assim, 65 mais os 7 centímetros da espessura da própria madeira. Então, a gente tem ali 72, não é isso? Olha só, então digitar aqui, ó, 72 centímetros, olha lá. Então, se você pegar a trena, né, ó, na parte interna aqui, você vai ter exatamente lá, ó, 65, tá? Então, é 65 mais 7, 72, tá bom? Essa continha que eu estava tentando fazer de cabeça aí,
mas é isso mesmo. Então, você já tem exatamente já as duas partes. E aí, o que vai acontecer? Obviamente, então, que essa parte do assento tem 65, que é a parte interna, né, da cadeira, tá? Tô colocando a foto aí na tela, para que vocês vejam o modelo, tá bom? Então, vamos lá, ó, clico aqui, já está em grupo, empurrar, puxar, coloco então para cá, 65 centímetros. Mesma coisa, borrachinha, contra, pessoal, olha aí que legal. A gente já limpa tudo isso aqui, ó. Tem uma madeira bonita ali, né? Olha que legal. É sem dúvida um modelo bem interessante realmente, né? Ó. Que legal. Né? Uma poltrona ou uma cadeira de descanso, né? Pode ser várias coisas. Ou até mesmo uma cadeira de praia. Bom, agora é o seguinte, pessoal. Vamos lá. Eu posso mover direto para cá, ó. Lembrando sempre, no eixo Y, tá? Ó. O tracejadinho verde, aí eu venho. Quando eu chegar aqui, ó, observem lá, pessoal. Deixa eu só mostrar para vocês. Tá vendo ali, ó? A ponta dela tá aqui, ó. Então tem que vir com ela verde, ó. E aí eu vou chegar aqui e aí, opa, verde, clico aqui, ó. Observem que apareceu um outro pontinho preto aqui embaixo, pessoal, significa que encostou na face. Olha lá, então tá perfeitamente na face. Se o de vocês não ficar, vocês trazem ela perfeitamente no verde e depois faz um ajustezinho fino aqui. Tá bom? Mas olha aí, pessoal, certinho já, ó, o encaixe dessas peças, tá? Depois, pessoal, essas madeirinhas aqui, ó, o que vocês vão fazer? 65 mais 14, tá? Simples aqui, ó, você vem com o comando linha mesmo, aqui, deixa eu pegar aqui, aproximadamente, acho que aqui deve ter 2 centímetros, né? Deixa eu ver, é muito, 1,5, então faça aqui, ó, uma linha, daqui para cá nessa posição, 1,5 cm, isso, ó, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não tem problema, a gente coloca aqui, ó, para cá 1,5 cm, e a gente arremata aqui, ó, a gente vai gerar uma face, criamos um grupo, botão direito, né, criar o grupo, entramos no grupo, empurrar, puxar, a gente coloca para cá então. Vamos lá, a gente coloca aqui, ó, 65 cm. Depois do 65, a gente vem, clica aqui de novo e digita 14 cm, tá? Então tá do tamanho certinho que a gente precisa. Aí o que vocês vão fazer? Já está em grupo, tem que trazer na posição correta, né? Ó, a gente vira aqui por trás, comando mover, clica aqui, a gente vem, observando a linha verde, ó. Olha lá, vai andando aqui um pouquinho que você vai ver que ela tá verde, verde. Olha lá, chegou certinho, encaixa, já tá lá, ó, na posição correta. Dá uma pequena diferençazinha, obviamente lá por causa da diferença do desenho, tá? Depois, se você quiser fazer os encaixes perfeitos, aí fique realmente ao seu critério, ó. Ele dá um apoio, né, aqui, ó, o assento, obviamente, tá? Isso aqui depois, obviamente, deve ser bem colado, bem parafusado. E se você quiser dar uma olhadinha depois no canal do YouTube, lá do Connor Colgan, você tem também um vídeo bem legal, pessoal, mostrando todo o processo construtivo dessa cadeira, tá? Ó, vou colocar um pouquinho para cá, 2,8 cm, tá bom? Aí você vai ver que lá eles fazem todo o aparato, né, colocando pinos e tudo mais para deixar a curvatura da madeira, um tratamento especial, tá? Para que ela tenha esse efeito de mola. Então, é um processo bem legal, se vocês quiserem dar uma olhada lá, é interessante, tá? Vou criar um grupo aqui, vou pegar esse objeto também, para cá, vou digitar então 65 cm, e aí depois a gente clica aqui de novo e coloca 14 cm, tá bom? Vamos já limpar essa linha aqui, tem uma linha aqui embaixo também, ó, com certeza, tá? Bem legal, então a gente já faz esses encaixes aqui. Vamos pegar por aqui, né, ó, nesse cantinho, mover. Se você já tiver as medidas exatas, fica mais fácil, tá? Mas a gente não tá pegando as medidas, a gente só tá trazendo então já na linha verde, tá? Ó, olha lá. Lembrando, se você quiser acessar até a teclinha para a esquerda, você já traz certinho, ó, no eixo, sem problema nenhum, só encaixar e só alegria, pessoal. Olha aí. Então fizemos aí na aula de hoje boa parte, né, ó, da base, né, ou da estrutura, vamos dizer assim, da nossa cadeira, né? Então, como a nossa aulinha já está ficando aí um pouquinho mais extensa, pessoal, na próxima aula, aula 10,
eu vou falar vários conceitos para vocês referente a modelos 3D. Várias situações e muitas outras coisas ainda relacionadas a faces, a planos, tem muita coisa interessante. Aí eu comento com vocês e aí no finalzinho da aula então a gente finaliza aqui os pezinhos, tá? Os pezinhos de borracha. Aí possivelmente a gente baixa algum parafusinho, alguma coisa do 3D Warehouse e a gente finaliza então nossa cadeira. Aí eu vou pegar com vocês uma textura de madeira bonitona e a gente coloca então aí na nossa cadeira, tá bom? Pessoal, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Aguardo vocês aí, hein? Firmes e fortes na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!